Olá! O objetivo desse vídeo é fazer uma demonstração da nossa plataforma, uma rápida demonstração com todas as funcionalidades. Então, eu vou passar tela por tela aqui para vocês, explicando um pouco mais, e o objetivo então é que vocês tenham acesso a todas as funcionalidades de uma maneira rápida. Bom, aqui nessa primeira tela nós temos o nosso dashboard. Ele é o resumo da sua semana e dos principais acontecimentos. Aqui vocês vão ter acesso então às movimentações, às intimações, ao financeiro do mês, aquilo que teve já de entrada e saída. Vão conseguir também visualizar o calendário com tarefas, audiências, vão conseguir visualizar as tarefas pendentes e também os últimos casos. Caso vocês possuam tarefas, pagamentos, intimações, enfim, para o dia, vai ser possível vocês fazerem o clique aqui e irem direto para essa funcionalidade. Aqui também existe a possibilidade de vocês fazerem uma pesquisa. Todas as nossas abas têm essa pesquisa geral que vocês podem fazer para procurar casos, processos, contatos da melhor forma possível. Bom, vamos para a parte de casos. Como eu costumo dizer, os casos eles são o coração da nossa plataforma. E eu costumo comparar eles com as nossas pastas que nós costumávamos usar nos escritórios, em que a gente tinha aquela pasta física que nós guardávamos nos arquivos. Dentro daquela pasta, nós tínhamos todas as informações daquele caso, os documentos, os recibos de pagamento, o contrato, os, o, a procuração, enfim, todas as informações sobre aquele caso. Da mesma maneira, funciona aqui no Linkley. Vocês vão abrir casos para as demandas de vocês. E é assim que eu sugiro que vocês trabalhem dentro da plataforma. Bom, vamos começar então explorando cada um desses casos e quais são as possibilidades. Dentro dos casos, vocês vão poder fazer o vínculo dos processos, e é dessa forma que eu sugiro que vocês trabalhem. Os casos, eles são entidade pai no sistema, então sempre vinculem processos a eles, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho processos fictícios aqui no meu computador, mas aqui vocês podem fazer o vínculo desses processos. Por exemplo, hoje eu fiz um recurso, eu já quero vincular esse processo para já receber as movimentações. Já faço esse vínculo ali dentro. Aqui vocês percebem que a gente tem um processo que ele é o processo principal, porque ele tem uma estrelinha, mas eu posso escolher outro processo para que seja o principal. Da mesma forma, eu consigo ver as intimações aqui também, consigo ver qual que está resolvida, qual não está resolvida, consigo a partir de uma intimação criar uma tarefa, um prazo, uma reunião, uma audiência, assim como nas movimentações. Aqui dentro do caso, então, a gente tem as informações desse caso. Vocês podem criar etiquetas para esse caso, que depois vocês vão conseguir visualizar elas em quadros. Eu vou mostrar posteriormente para vocês. Podem colocar observações também, porventura especialidade ou alguma observação em específica para esse caso. Se vocês dividem o escritório com assistentes, estagiários ou pessoas que vocês não querem dar acesso a determinados casos, vocês podem marcar eles como privados. Aqui nesse caso, por exemplo, ele está privado, só eu posso ver ele. Aqui na parte de acesso do cliente, vocês têm a possibilidade de criar uma página pública desse caso para o cliente ter acesso. Quando vocês copiam esse link, ele automaticamente já copia essa senha de acesso e o cliente, ao entrar nessa página, coloca essa senha de acesso e vai ver todo esse caso. Fiquem tranquilos porque vocês podem escolher quais são as opções que vocês vão dar para o cliente acessar. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho todas as opções, e aí, quando eu dou acesso para o meu cliente, eu consigo, inclusive, olhar como que fica esse acesso para simular esse acesso para o meu cliente. Então, aqui eu tenho o meu caso de forma pública.
Além disso, a gente também tem aqui a parte dos dados das partes, então vocês podem já adicionar um contato já existente ou fazer a criação de um novo contato por aqui e depois, então, preencher ele lá na parte dos contatos. Aqui a gente tem a parte da agenda, em que vocês podem criar tarefas, prazos, agendamentos também, criar reunião, audiência. Se eu, por exemplo, colocar uma audiência, marcar de forma online, eu posso inclusive compartilhar esse link da audiência com o meu cliente. O meu cliente ele vai receber um convite por e-mail e vai conseguir já colocar isso na agenda dele também. Posso fazer uma descrição que o cliente também vai ter acesso. Se eu marcar uma reunião, eu posso inclusive mandar o link pela plataforma do Linkley. Nós temos uma integração com o Zoom, que fica na parte da agenda, e eu vou mostrar também para vocês depois. Então, vocês podem fazer ali para o cliente esse convite e ele vai receber por e-mail. Aqui na parte das tarefas, uma coisa importante de mostrar para vocês é que vocês também podem escolher responsáveis por essa tarefa e ela também pode ser repetida. Então, eu tenho que, por exemplo, mandar uma mensagem para o meu cliente todo dia 10 do mês. Então, eu posso preencher ali e vai aparecer na minha agenda esse compromisso. A parte do financeiro também, tudo que vocês forem salvando aqui vai ficar vinculado nas outras abas também. Então, por exemplo, coloquei honorários de êxito. Aqui no caso dos honorários de êxito, eu simulei esses honorários, né? Então, coloquei ali uma data prevista com um valor simbólico, só para que eu saiba que eu fixei honorários de êxito com o meu cliente, né? E aí aqui o processo, caso já ficam vinculados a esses honorários, posso também já marcar aquilo que eu recebi, quando que eu recebi. Ah, paguei alguma coisa para o cliente, quero deixar já anotado no caso dele. Pode fazer por aqui. Aqui na parte de interações e atividades, vocês podem também ou compartilhar com a equipe ou deixar registrado para que o cliente veja, no caso público, ou também para que ele acesse quando vocês baixarem um relatório, todas as interações e atividades do processo. Então, porventura, liguei no gabinete no dia tal, posso fazer todas essas interações. Aqui na parte do histórico, se vocês dividirem o programa com outras pessoas, vocês vão ver que vai aparecer tudo o que cada pessoa fez dentro daquele caso para controle. Aqui na parte do timesheet, a gente tem a possibilidade de controle de horas, principalmente para aqueles profissionais que trabalham, por exemplo, com direito empresarial e tem que fazer X horas mensais a um determinado valor. O sistema também já calcula no final do mês ali, vocês podem já calcular o quanto que tem de valor total de horas trabalhadas e quando vocês baixarem o relatório, já vai ficar descrito nesse relatório também. Aqui a gente tem a parte de assinaturas, que eu já consigo, a partir do caso, iniciar uma assinatura de um contrato, de uma procuração. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona aqui na parte de documentos. E aqui na parte de documentos, eu gosto de dizer que, por exemplo, quando o cliente manda uma prova, um documento para a gente atrelar essa pastinha dele, eu já posso armazenar aqui e já vai ficar vinculada a esse caso. Então, se porventura eu for procurar um documento na aba de documentos, eu posso escolher o caso e ele já vai encontrar esses documentos. Aqui eu posso anexar qualquer tipo de documento, MP3, MP4, PDF, Word, o que vocês preferirem. Os planos têm de 50 a 100 GB de armazenamento. E vocês também podem fazer a criação de um documento aqui. Nós temos alguns modelos de criação de documentos que vocês podem utilizar. A gente não consegue editar os documentos que vocês armazenam, apenas editar documentos que o Linkley tem aqui no nosso editor, mas por aqui vocês conseguem substituir o logo, então vocês podem clicar aqui em substituir e colocar o logo. Vocês conseguem também
usar o nosso assistente de edição, em que vocês podem procurar por contatos que tenham as qualificações completas. Por exemplo, eu sei que a Ana Paula tem a qualificação completa aqui no meu sistema. Deixa eu procurar ela aqui. Ana Paula Silva tem a qualificação completa. Eu dou um clique aqui e clico em qualificação completa, o sistema já joga toda a qualificação com todos os dados aqui. Ou eu posso ir preenchendo, então, por exemplo, eu quero colocar o CPF dela ali. O sistema já joga o CPF também para a tela. Aqui vocês têm a possibilidade de fazer o download, ver o preview desse documento ou só salvar o documento. Aí, quando vocês salvam o documento, vocês podem voltar, inclusive, para o caso ali de vocês. Bom, continuando aqui ainda na parte de casos, dentro do caso, a gente também tem a possibilidade, então, de baixar um relatório. Então, vocês podem escolher as informações que vocês querem gerar de relatório. Vocês podem também utilizar dos atalhos aqui em cima para localizar melhor as questões do caso. E vocês lembram que eu falei sobre a etiqueta? Aqui na etiqueta a gente tem na visão geral a possibilidade de ver essas etiquetas organizadas em caso. E vocês podem criar quantas etiquetas vocês quiserem. Então aqui a gente tem diversas cores, podem colocar o título, podem movimentar os quadros, podem movimentar os processos também. Tem advogados que gostam de utilizar como um CRM, tem advogados que gostam também de utilizar de acordo com a fase do processo ou especialidade. Então, vocês podem se organizar da maneira que vocês mais acharem adequada. Bom, vamos para a parte de processos, então. Como eu falei para vocês, a parte de casos é o coração da nossa plataforma. E a gente fez essa divisão porque a gente entende que nem todo caso tem um processo. Às vezes eu estou fazendo um caso que é um contrato, é uma conciliação. Na parte de processos, nós vamos ter apenas processos com o número do CNJ ajuizados. Carol, como é que eu coloco os processos aqui para dentro do Linkley? Vocês têm três maneiras de colocar os processos aqui para dentro do Linkley. Ou pelo número do processo, então digamos, Carol, hoje eu fiz um recurso e eu quero já acompanhar ele. Vem aqui, coloca o número do processo, seleciona qual usuário, se tiver, por exemplo, no plano mini escritório que vai ter mais um usuário, pode já vincular a um caso e se for segredo de justiça, a gente vai pedir depois as informações do tribunal a que ele se refere. Ou eu posso também fazer a importação pelo número da minha OAB. No plano profissional, só é possível importar uma OAB. No plano mini escritório, tem a possibilidade de importar 3 OABs. Ou eu posso fazer também a importação desses meus processos por uma planilha Excel. Eu baixo o modelo, completo essa planilha com os números do meu processo e mando para o sistema, a gente faz a importação. Muito indicado, por exemplo, se você já tem organizada essa lista de processos. Voltando aqui para os processos, então. Parte de importação. Aqui vocês conseguem analisar a importação. A gente tem um controle para saber se todos esses processos que vocês importaram já estão sendo monitorados. O que significa ser monitorado? Significa que vocês estão aptos a receber as movimentações desses processos. Então, é importante que para que vocês tenham todos os processos monitorados e recebam as movimentações, que vocês façam a configuração aqui na aba de movimentações. É aqui na aba de movimentações que vocês vão ver todas as credenciais que vocês têm cadastradas. Lembrando que sigam exatamente as instruções do sistema. É importante vocês cadastrarem para o recebimento de todas as movimentações de processos em segredo de justiça. E se o tribunal tiver a autenticação em 2 fatores, também completem. E lembrem-se que essas autenticações
verificações em dois fatores. Se vocês mudarem elas no tribunal, vocês vão ter que mudar elas aqui no Linkley também. Caso contrário, o processo ele perde o monitoramento. Então fiquem de olho, mantenham sempre essas credenciais atualizadas. Voltando para as movimentações, aqui então vocês vão receber as movimentações e vocês conseguem organizar elas por resolvidas ou não resolvidas. É uma maneira de a gente fazer melhor a gestão do dia a dia. Vocês podem filtrar pelos tribunais, pelo status e pela data da movimentação. Parte de intimações. Ah, Carol, eu cadastrei todas as minhas movimentações e eu não estou recebendo as minhas intimações, porque são sistemas diferentes. Vocês têm que cadastrar também as configurações de intimações. Então, aqui vocês podem cadastrar, vocês conseguem ver qual que é o status, se está ativo, se está inválido, se porventura teve algum erro na hora de cadastro. Então, é só clicar aqui. Aqui vocês têm acesso à abrangência, então todos os tribunais que a gente cobre as intimações. E aqui, então, nas intimações, vocês também conseguem fazer filtros pelo tribunal, pelos processos cadastrados ou não cadastrados, pela disponibilidade, pelo status e pelo prazo. Então, aqui também importante dizer para vocês que quando vocês receberem uma intimação, vocês vão sempre receber com o documento. Então, por exemplo, se vocês receberem um despacho ou uma sentença, vocês vão ter acesso já ao despacho e à sentença. Aí vocês podem já marcar ela, por exemplo, essa minha já está resolvida, mas, por exemplo, essa que eu tenho um prazo em aberto, eu já consigo ver o prazo estimado e já consigo agendar aqui direto o prazo. Então, eu vou abrir uma que não está resolvida aqui, eu já consigo fazer a criação desse prazo e posso também fazer a exclusão dela, se porventura eu já tenha resolvido isso. Então, essa é a parte de processos aqui do Linkley. Tudo que vocês forem fazendo em processos fica salvo também se for vinculado a caso, fica salvo na agenda, então aqui o sistema ele é todo integrado. Uma coisa importante de mostrar para vocês aqui é, por exemplo, Carol, eu fiz a importação dos meus processos e agora eu quero vincular os casos. Tem a possibilidade de vocês fazerem em lote. Então, vocês podem criar um caso a partir de vários processos, podem vincular esses processos a um caso já existente, podem deixar de monitorar esses processos também em lote ou baixar o relatório também em lote. Bom, aqui na parte da agenda, então, avançando, a gente tem a possibilidade de ver assim numa visão geral, que nós chamamos. Vocês podem ir clicando nos dias, vai aparecendo o que vocês têm para data aqui. Todos os prazos, eles vão virar prazos fatais um dia antes do seu vencimento. Aqui também a gente tem a visão de semana, caso vocês só queiram ver a semana, e a possibilidade de sincronização com o Google. Aqui é importante dizer que a sincronização com o Google ela é uma sincronização bidirecional. Tudo que vocês registrarem em agendamentos do Linkley vai para o Google e tudo que vocês registrarem no Google vem para o Linkley como agendamentos. Então, se vocês querem que comunique nas duas plataformas, eu sugiro criar tudo como ou reunião ou audiência, para que venha também para o Linkley e para que vá para o Google, porque a parte de tarefas e prazos a gente não tem esse vínculo. Vocês conseguem também visualizar a agenda num formato lista. Então, aqui vocês têm a possibilidade também de fazer filtro. Então, eu só quero ver meus prazos fatais e aqueles que eu tenho a resolver e por responsável. E aí, ele vai fazer esse filtro e vai me mostrar só o que eu tenho de tarefa para esse dia. Aí, eu posso marcar como feita, como não feita, enfim, fazer esse controle da agenda aqui também.
Outra possibilidade que vocês têm através da agenda é de iniciar uma reunião ou agendar uma reunião, que era aquilo que eu disse para vocês da nossa integração com o Zoom. Então, vocês podem iniciar uma reunião e copiar o link para o cliente e já fazer aí o envio para ele dessa reunião. Dentro da plataforma aqui, a gente pede que sempre tenha uma internet potente e também alguns modelos de computadores menos potentes podem travar um pouco nessa parte aqui do Zoom, mas é bem legal, fica bem profissional, vocês podem mandar já para os clientes de vocês e já fica vinculado, ó, eu já consigo editar essa reunião, já vincular com um caso, já convidar alguém que por interesse, que porventura eu queira chamar para essa reunião, vincular um processo também, se eu quiser enviar um convite também, então isso vai aparecer depois na minha agenda. Bom, na parte de contatos, então, a gente tem a possibilidade de criação de contatos ou pelo formulário, que vocês vão preencher ele, ou por planilha Excel. Então, se vocês já têm os contatos salvos em outro lugar, existe essa possibilidade. Na parte de documentos, são três possibilidades na parte de documentos: o armazenamento, a criação de documentos e as assinaturas. Armazenamento, como eu falei, qualquer tipo de arquivo, manda para cá. Se vocês criarem ele dentro de um caso, ele já fica vinculado a esse caso. Ou vocês podem fazer a criação do documento, vai ficar nesse formato do Linkley, pode colocar o logo de vocês e tudo mais. Ah, Carol, eu quero ter salvo um modelo de procuração. Vocês podem fazer a procuração com o logo de vocês lá e depois, quando vocês quiserem utilizá-la novamente, só vir aqui nesses três pontinhos e duplicar esse documento. Então, tem uma possibilidade também para uma geração de modelos. Na parte de assinaturas, a gente tem uma integração com a DocSign sem limites de envios. Aqui vocês podem fazer, então, selecionar os documentos que vocês querem. Então, por exemplo, aqui eu quero selecionar esse modelo de procuração, já criar uma assinatura para ele, já vincular a ele um processo. Eu não quero me colocar como assinante e eu quero chamar a Caroline Francescato aqui para assinar esse documento. Ela vai assinar por e-mail, mas se eu já tivesse o contato dela salvo com o WhatsApp, já iria aparecer o WhatsApp. E eu quero que ela assine pelo ICP Brasil. Existem duas possibilidades de assinatura aqui, tanto pelo certificado da DocSign, quanto pelo ICP Brasil. Então, aqui vocês podem fazer a criação dessa assinatura. Já vai abrir aqui na plataforma da DocSign. E aí vocês podem utilizar toda a estrutura e robustez da DocSign para fazer a assinatura desse arquivo, né? Então, aqui foi aquela procuração que a gente gerou pelo modelo. Aí vocês podem colocar assinatura. Ah, o cliente não me mandou o nome da ação. Posso deixar aqui uma orientação para ele colocar o nome da ação. Deixar o campo bem personalizado. Aí eu quero que ele anexe também aqui o documento RG dele. Então, ele pode já colocar aqui o documento RG. No que eu enviar para assinatura, ele vai receber por e-mail. E depois eu consigo ver aqui a confirmação, se todo mundo confirmou. Posso baixar a assinatura. E aqui em assinaturas eu também tenho uma visão geral do enviada, do rascunho, do concluída e do excluída. Essa seria a parte de documentos, então. Indo para a parte do financeiro. Aqui a gente tem o resumo mensal, em que vocês conseguem ver tudo que entrou e saiu no mês corrente atual, então conseguem ter uma ideia da receita do mês. Os lançamentos, vocês têm a possibilidade de olhar todos os lançamentos, escolher por categoria, filtrar, fazer os filtros aqui.
Na parte de pendências, vocês vão ver lançamentos apenas que não foram marcados como pagos para facilitar a gestão de vocês. Então, vocês podem marcar ali o pagamento, o recebimento desses valores. E no fluxo de caixa, vocês conseguem ver de forma anual tudo que está previsto e recebido. E aqui também vocês conseguem ver por ano tudo o que vocês têm de previsão, baixar o relatório por aqui também. Aqui na parte importante falar para vocês, a gente tem uma parte de notificações, em que vocês conseguem ver todas as notificações da agenda, das movimentações, das intimações, aqui da agenda em específico, das solicitações de conexão da plataforma e das excluídas. Vocês vão receber por e-mail também. Todas essas notificações vão no e-mail do Linkley. É importante que vocês tenham esse e-mail liberado. Depois aqui nesse maisinho vocês têm acesso à comunidade, a eventos e cursos. O Linkley tem mais de 30 mil usuários de todo o Brasil. Vocês podem requerer diligências, publicar vagas de estágio ou de oportunidades no escritório de vocês, produzir artigos jurídicos, completar o perfil de vocês, se conectarem com outros profissionais. Nós também temos a parte de eventos e cursos gratuitos e pagos. Vocês podem acessar esse conteúdo, fazer ali as aulas, o acesso aos webinars, já gera um certificado que vai ficar vinculado ao perfil de vocês aqui na plataforma. Eu vou mostrar para vocês. Dentro da plataforma, vocês têm um perfil que vocês podem completar com todas as informações, registrar artigos. Esse perfil ele indexa vocês no Google, então é uma forma de vocês consolidarem a presença digital de vocês, as experiências profissionais. Vocês podem fazer a configuração dessa agenda aqui, dos horários que vocês têm para atendimento. A pessoa pode entrar aqui no perfil de vocês e já fazer a marcação do atendimento dela. Essa URL aqui de cima, ela é personalizável depois do arroba. Então, aquilo que vocês quiserem personalizar aqui depois do arroba é possível. Voltando aqui para o escritório, a gente tem a possibilidade, então, de configuração da conta e da equipe. A equipe, no plano profissional, é possibilitado um advogado, administrador e mais 3 membros assistentes. No plano escritório, é possibilitado um advogado administrador, mais 5 membros, e desses 5 membros, 3 assistentes e 2 advogados. Então, vocês podem depois, a gente tem informações na plataforma com todos os planos para vocês entenderem as diferenças. E é aqui que vocês fazem a adição dos usuários, que vocês trabalham a questão das permissões para eles, aqui nessa parte de configurações. E na parte de integrações, é a parte de integração do Google Agenda, para vocês olharem ali se está tudo ok, enfim, resetar essa integração. Essa é uma demonstração rápida de todo o sistema. O sistema é bastante completo, tem bastante coisas. Temos integrações, cada vez mais estamos lançando novas funcionalidades. Convido vocês, então, a conhecerem melhor a plataforma e fico à disposição pelo e-mail caroline@linkley.com.br, e nós temos a possibilidade de marcação de demos ao vivo, então também, caso vocês queiram acessar, basta clicar aqui nos tutoriais e aí a gente tem a opção aqui de agendar uma demo em todos os finais desses tutoriais. Fico à disposição, desejo sucesso a você e até a próxima!